Amém, glória a Deus. Agora nós vamos para o capítulo 8 do livro do Apocalipse, que diz a abertura do 7º selo. Os 7 anjos com as 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas. Amém. A abertura do 7º selo, nós já lemos sobre os selos, as aberturas. Cada selo aberto é um acontecimento que ocorre aqui na Terra. Cada selo. E o 7º selo vai ser aberto agora. Os anjos, os 7 anjos com as suas trombetas. E nós vamos ver agora as 4 primeiras trombetas. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu. Quase por meia hora, 30 minutos, silêncio no céu. E vi os 7 anjos. Ele viu 7 anjos que estavam diante de Deus. Foram-lhe dados 7 trombetas. E veio o outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. São acontecimentos no céu, lá no céu, lá no trono de Deus. Então, ele fala pra gente essas coisas que aconteceram lá no céu, referente aqui na terra. Referente aqui na terra. Primeiro veio a ordem do céu. Por isso que não caiu uma folha nessa terra sem a permissão de Deus. Amém? E veio o outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo desde a mão do anjo até diante de Deus. O anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Quando ele lançou essa fumaça do incenso, que era com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus, quando ele tomou esse incensário e encheu de fogo do altar, ele pegou e lançou sobre a terra. Qual foi o efeito desse lançamento? O efeito está aqui escrito: encheu-se e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Eles se prepararam. Aí que eles vão tocar as trombetas. Muita oração. Nossas orações, que nós somos os santos, estão diante de Deus em incensários de ouro. Amém, glória a Deus. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E aí a gente vai ler o primeiro anjo com a trombeta. No versículo 7 do capítulo 8, a Bíblia diz: o primeiro anjo tocou a trombeta. Ele tocou a trombeta. Fazer isso, socorro. E houve, quando ele tocou essa trombeta, o que foi que aconteceu? Quando ele tocou a trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra.
que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Nossa. E houve saraiva e fogo misturado com sangue. Nossa, forte, né? Misturado com sangue. Olha, sangue de quem, meu Deus? Sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Por causa dessa saraiva aí. Toque da trombeta. Toque da trombeta. A primeira trombeta dos 7 anjos. Queimada. A pergunta é, a questão é, será que esse anjo já tocou a trombeta hoje? 2016, 2015, 2014? Essa é a pergunta. Porque está tendo muita queimada. Inclusive, o tema da queimada na Amazônia é um dos temas mais debatidos no mundo todo. É sobre a queimada. Está se queimando muita árvore. Muita queimada. Terça parte. Essa é a pergunta, porque esse livro, essa revelação, já faz 2016, ou seja, 2016 séculos. Nós estamos no início do século 21. O século 21, segundo o meu esposo falou, começou em 2001. Século 21. Nós estamos no início, fazem 15 anos que começou o século 21. Então, eu sou do século 20. Eu nasci no século 20, no finalzinho, 1975. Eu nasci no finalzinho do século 20. Eu nasci já no final. Do século 20 já. Nasci em 95? Em 75 eu nasci. Então no final. Não foi no final, não? Faltava quantos anos para terminar o século 20? 25 anos. Faltava 25 anos. No finalzinho. Faltava 25. Hã? Estava no quarto do século. Faltava 1/4 do século. É no finalzinho. 25 anos é muito pouco tempo. 25 anos para terminar o século 20. Nós estamos no século 21. No início. Ninguém sabe se vamos chegar no meio ou no fim do século 21. Ninguém sabe. Só quem sabe é Deus. Só Deus é quem sabe, mais ninguém. Então, o primeiro anjo tocou a trombeta, já li. E houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foi lançado na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores. E toda a erva verde também foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar já, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Tornou-se sem sangue a terça parte do mar. Essa segunda, eu ainda não vi o mar. Virou notícia sobre a notícia que do mar que virou. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Tornou-se sem sangue a terça parte do mar. Essa notícia hoje, no século 21,
ou no 22, 20, 19, eu ainda não ouvi. Ah, aconteceu, porque tudo que acontece nesse mundo vira notícia e vai parar nos canais de comunicação. Tudo que acontece nesse mundo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, uma queimada aqui, uma queimada ali, etc, etc. Então, eu ainda não ouvi essa notícia aqui. O mar, viram um objeto não identificado no mar, etc, se transformou. Não ouvi. Então, creio eu que ainda não tocou essa trombeta. Quando isso acontecer, morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Morreu. O mar. Perdeu-se a terça parte das náuas. Isso aqui também não aconteceu, creio eu. Não aconteceu. O terceiro anjo, ele tocou a trombeta dele. Quando ele tocou a trombeta dele, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma rocha, e caiu sobre a terra. Caiu sobre a terra, caiu sobre a... Cadê? Ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte, aliás, minto, né? Engano. E caiu sobre a terça parte dos rios. Não caiu sobre a terra, não. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre os fontes das águas. Terceiro anjo. O nome dessa estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Amarga. Terceiro anjo. E o quarto anjo, a gente vai para o quarto anjo agora. Ele tocou a trombeta dele e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles, se não deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse. Também essa ainda não tocou. A gente ainda está ainda com o dia brilhando ainda. Terça parte, que é a metade do dia, metade, eu acho assim, que é das 6 até meio-dia. É de meio-dia até as 6. A terça parte do sol e a terça parte da lua, acho que é a lua, ela começa a já aparecer no céu, no infinito, ela começa a aparecer das 6 até meia-noite, ou até de meia-noite até as 5. Então creio eu que das 6 até meia-noite não vai ter lua. Para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Semelhantemente à noite. Quer dizer que não vai ter noite? Não sei, isso aqui é um mistério. Deus, o Espírito de Deus, que é o professor, venha me ensinar, venha nos ensinar, né? E olhei e eu vi o anjo voar pelo meio do céu. Ele olhou e viu um anjo voando pelo meio do céu. E esse anjo dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos três anjos ainda, que hão de ainda tocar. Ele viu o anjo voando, e o anjo não trazia boas notícias, não. O anjo dizia: ai, ai, ai da terra,
Ai dos que habitam na terra, né? Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão ainda de tocar. A gente vai para a 5ª trombeta, que é a mais intensa, maior do que as outras. Na 5ª trombeta, capítulo 9, diz: e o 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caía na terra. Outra estrela. Foi no 4º anjo? Não, foi no 3º. No 3º anjo caiu uma estrela também, uma grande estrela, ardendo como tocha. Já na 5ª também é outra estrela, que do céu caía na terra. E foi-lhe dada, a chave do poço do abismo. O que acontece? Abriu o poço do abismo e subiu fumaça desse poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. O sol já foi atingido várias vezes aqui, a gente observa. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhe dado poder, como poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Eles não matassem esses homens, mas por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem. Quem já foi ferido com escorpião é igualzinho o tormento. Quando fere o homem, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante de cavalo aparelhado para a guerra. Sobre a sua cabeça havia como as coroas semelhantes ao ouro. O seu rosto era como o rosto de homem. Tinham cabelos como cabelos de mulher. Os seus dentes eram como de leão. Tinham couraça como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros. Como ruídos de carros? Como ruídos de carros. Alguém sabe como é que funciona os ruídos de carro? Né? Um monte de carro. Tinha couraça como couraças de ferro. E o ruído das suas asas eram como ruídos de carro. Quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha um cauda semelhante ao dos escorpiões. E aguilhão na cauda, e seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. E em Hebron era o nome Abaddon, em grego Apolion. E passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda dois ais. Amém, glória a Deus. A 6ª trombeta. Vamos para a 6ª trombeta.
E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos ao grande rio Eufrates. Solta! Solta eles! Solta esses anjos! Solta os 4 anjos! Se estão presos, coisa boa que não é, né? Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matar a terça parte. Nossa, só a misericórdia de Deus. Eles iam se preparar? Não. Ai, peraí, não me solta agora não, que eu ainda vou me preparar. Eu estou despreparado, não. Ainda vou pôr uma couraça aqui, eu vou me colocar, eu vou pegar uma espada ali, eu vou pegar... Não. E a Bíblia é bem clara em dizer que eles estavam e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano. Qual será o ano que esses anjos vão ser soltos pelo 6º anjo que tem a 6ª trombeta? Só Deus sabe. Qual será o dia? Qual será o mês? Qual será a hora? Será meio-dia, 1 hora, 2 horas? Só Deus sabe. Só sabemos que eles estão o quê? Presos. São 4 preparados para o mês, para a hora, o dia, o mês e ano, a fim de matarem a terça parte. Qual é a finalidade desses 4 anjos? Matarem a terça parte dos anjos. Terça parte dos anjos. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. A quantidade dos habitantes do Brasil já passou dos 200 milhões. 200 milhões, eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente. A serpente tem a cabeça e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze e de pedras e de madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Amém.